Boa noite. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Só um pouquinho aqui, irmãos, que eu vou abrir o arquivo. Você pode adorar a Deus aí no seu lugar? Nós podemos adorar a Deus simplesmente pelo fato de Ele ter nos salvado. Eu disse uma vez para as crianças que a gente só adora a Deus, a gente só adora algo que a gente é grato. E nós não precisamos de bênçãos, nós não precisamos receber a cura do Senhor. Sim, nós podemos pedir por isso. Mas só o motivo de Jesus ter morrido na cruz por nós já é motivo suficiente para todos os cultos nós levantarmos a nossa voz, nós levantarmos as nossas mãos e entregar o nosso melhor a Ele. Então, em nome de Jesus, às vezes a gente canta aqui na igreja, nós queremos ouvir o som do céu. O som do céu é adoração. A Bíblia fala que os anjos ficam 24 horas dizendo santo, santo, santo. Você pode pensar, meu Deus, Antônio, a eternidade inteira falando santo, 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 não enjoa? Não. Tem aquela canção que diz assim: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? É tão maravilhoso, é tão lindo, que não enjoa. Então que nessa noite você possa entregar o seu melhor para o Senhor. Que nessa noite você possa adorar o Senhor com liberdade. Porque nós vamos falar hoje, nessa noite, sobre adoração. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Glória a Deus. Quando eu estava perguntando para o Espírito Santo que pregação que eu ia trazer, que palavra que eu ia trazer, porque tem tanta coisa para falar, tanta coisa que às vezes falta tempo, sabe? E eu perguntava para Deus, o que o Senhor quer trazer? Por quê? Porque dar uma palavra bonita não é difícil. Certa vez eu vi um vídeo de alguém contando que admirava muito um pregador, até que um dia pegou esse mesmo pregador decorando mensagens que ele via na internet. E que ele pensava, uau, esse cara prega demais. Mas não, ele estava copiando mensagens. E eu poderia fazer isso aqui. Mas eu preciso aproveitar as poucas oportunidades que o Senhor me dá para poder falar aquilo que está no coração de Deus. Porque muito mais do que trazer uma palavra bonita, eu quero trazer uma palavra revelada. Porque quem me acompanha sabe que eu falo muito da gente buscar o conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus não é informação. Tem gente que sabe muito de Bíblia, mas não teve nada revelado dentro do coração. E nessa noite eu quero trazer para você essa palavra revelada. Então abra o seu coração nessa noite, amém? E eu perguntava para o Senhor que palavra eu ia trazer, e eu estava fazendo meu devocional, e eu abri em Êxodo 14, que falava quando o povo de Israel estava saindo do Egito, que eles ficaram 400 anos escravos no Egito, até que chegou a hora, você conhece a história, que Deus usou a vida de Moisés para trazer libertação para o povo. Houve as 10 pragas no Egito. Você conhece a história. E o povo saiu. E lá em Êxodo, o que me chamou a atenção, Êxodo capítulo... Não precisa abrir, tá? Êxodo capítulo 14, versículo 1 diz: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira defronte de Baal-Zefron. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá.
Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. O que eu quero que você preste atenção aqui é que o povo de Israel, ele já tinha um rumo para tomar. Ele estava indo em direção à terra prometida. Mas espera aí, Deus chegou e falou: não, mudem o rumo. Por quê? Porque o faraó vai pensar que vocês estão confusos. Vocês conseguem perceber que o Senhor, Ele envia o povo para o perigo? Ele envia o povo para o olho do furacão, Ele envia o povo praticamente para a linha de frente. Deus não livrou o povo, Ele mudou a rota daquele povo. Mas o que Ele falou? Que Ele ia trazer livramento. E o povo obedeceu, o povo foi por causa da direção de Moisés. Só que aquele povo, a Bíblia fala que ele tinha uma mentalidade de escravidão. E toda vez, mesmo vendo vários sinais e maravilhas do Senhor, toda vez que a coisa começava a apertar, eles reclamavam com Deus. Eles pensavam que Deus não estava no negócio, queriam voltar para o Egito. E aí eu quero que você pense sobre isso. A Bíblia fala que eles dizem que teria sido melhor ficar como escravo no Egito, comendo cebola. Tipo, eles viram tudo que Deus fez, mas queriam voltar para a vida antiga deles. E muitas vezes nós somos assim. Deus, Ele age constantemente nas nossas vidas. Ele já provou muitas vezes que está conosco, mas às vezes a gente começa as dificuldades, começa a apertar as coisas, a gente começa a olhar para trás e querer voltar para o Egito. E não pode ser assim. E aí eu pergunto para você nessa noite, e o Espírito Santo também pergunta para mim, porque eu também estou sendo ministrado por essa palavra: quem é você quando você é exprimido? Quem é você quando o calo aperta? O que sai realmente? Então o Senhor, Ele mudou a rota desse povo. E aí Faraó foi perseguir o povo. E o povo falou o quê para Moisés? Êxodo 14, 11 e 12 diz: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Vocês têm noção disso? E muitas vezes nós somos assim. A gente vê o nosso passado e fica: era melhor quando eu estava no mundo. Eu não tinha tanta luta quando eu estava no mundo. Eu não tinha tanta luta quando eu não conhecia Jesus. Nós repetimos isso muitas vezes. Só que a Bíblia, ela conta que Deus teve misericórdia e o povo passou com pés secos, chão seco, sequinho. Deus pediu para Moisés abrir o mar vermelho, e o mar se abriu e o povo passou de pés secos. Deus já tinha dito que ia libertar o povo. E o que eu quero falar para você nessa noite, que o Espírito Santo trouxe no meu coração, é que Deus não mente. Deus não mente. E quem sabe a gente fique assim: tá, Antônio, eu sei que Deus não mente. Mas o que eu quero que você analise não é o superficial. Eu quero que você olhe dentro do seu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos que no fundo nós temos uma crença errada de Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Deus falou para mim que eu tinha que permanecer na missão, que eu tinha que continuar na missão, que a minha história que começou lá na ETMQ não tinha mais volta, porque eu tinha entendido o meu chamado, eu não ia dar com o pé para trás. Só que a minha situação financeira começou a apertar. E eu comecei assim: Deus, eu preciso voltar a trabalhar, Sendo assim, vamos abrir uma aspas assim, um parênteses na verdade. Eu trabalho mais do que eu trabalhava no meu serviço.
Mas eu não ganhava, entre aspas. Por quê? Porque todo mês nunca faltou. Todo mês nunca faltava. Só que o que acontecia? No fundo eu estava assim, não vai dar, não vai dar. O que eu estava falando no fundo? Porque assim, Deus tinha me falado a palavra. Era para mim estar ali, eu estava no caminho de Deus, Ele disse que ia prover tudo, mas eu estava duvidando. No fundo, o que se mostra? A minha crença. Deus mente. Porque Deus falou que ia prover, e eu não conseguia acreditar. Em outras palavras, Deus mente. E é por isso que eu quero que você olhe bem para o fundo do seu coração. A pastora estava falando do TEC. E a gente está muito em cima da hora. Vai ter que ser provisão de Deus mesmo. Mas ela falou que se Deus quer fazer, Ele vai prover. Porque Deus não mente. Ele diz que Ele provê, Ele diz que abençoa, Ele diz que está junto. Deus não mente. Agora eu tô com, vocês que me acompanham, vocês sabem que eu tô com uma meta para ir para Portugal. Deus me deu a palavra. São 10 mil para arrecadar. Se para mim os 3 mil e pouco já estava difícil, né? Aí um amigo até me chamou assim, Bato, tem uma meta grande aí, né? Alta. E eu falei para ele, 3 mil, 10 mil, R$2 é a mesma coisa para Deus. Porque Deus não é limitado pelo nosso dinheiro. E aí, tem outra coisa. Muitas vezes, o que acontece? Vamos lá, temos encontro de vencedores, né? Quanto é, pastora? R$270. Quando o irmão te chama para ir para o encontro de vencedores, qual que é a primeira coisa que tu fala? Não tenho dinheiro. Vou ver se tenho dinheiro. Espera aí, a gente não perguntou nem para Deus antes. A gente primeiro fala do dinheiro. Deus é menor que o teu dinheiro? O teu Deus é o dinheiro? Porque nós colocamos muitas vezes Deus numa caixinha. E mesmo nós tendo, eu tenho certeza que você tem testemunhos de Deus para contar. Eu tenho muitos. E assim, nesse tempo Deus fez tanta coisa que eu falei assim, eu tive que tomar vergonha na cara, irmãos. E parar de ficar assim duvidando que as coisas vão acontecer. Porque é tanto testemunho, todo mês dava. Esse último mês, o pastor Tiago pregou na rede, daí ele falou assim, quem sabe você ganha R$1.000, não sei o quê. Eu falei, quem dera eu ganhar R$1.000 por mês, que saudade disso. E mês passado eu acho que eu cheguei a quase R$2.000 de ganhos. Provisão de Deus, porque Deus não mente. Deus não mente. E Deus é maior que o nosso dinheiro. Nós não servimos ao dinheiro, nós servimos a Deus. Mas você vai ter que dar passos de fé. Todas as viagens que eu fiz até agora, eu tive que dar primeiro o passo e depois Deus provinha. Quando eu estava faltando 3 dias para ir para Avalanche e ainda estava faltando um valor de 700 e poucos reais, do nada um irmão que eu mal conversava me chamou perguntando quanto faltava e eu falei e ele deu todo o restante. Por quê? Ele falou assim, eu não estou dando isso de emoção, Deus falou comigo que era para dar para ti. Vocês têm noção disso? Deus se preocupou de falar com uma pessoa que eu mal falava do outro lado da cidade para dar uma palavra para ela ofertar na minha vida. Porque Deus não mente. Deus não mente. E agora você vai entender o porquê desse teatro. Porque foi lá no início, lá em Gênesis, que o homem começou a pensar que Deus mentia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, acho que é capítulo 3, não sei se é no 2 ou no 3, mas acho que é o 3, deixa eu confirmar aqui. 3, Gênesis 3, 1. Glória a Deus. Vamos lá, a partir do versículo 1.
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, no contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra, Deus. Aqui está aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Deus, que a partir de agora o Teu Espírito Santo comece a revelar essa palavra, Deus. Que a partir de agora, Senhor, a Tua espada, Espírito Santo, que penetra o mais profundo dos nossos corações, venha despir, Senhor, os nossos corações, venha despir a nossa alma, Senhor. Que tudo que está escondido agora, Senhor, que tudo que está escondido, Deus, seja revelado por Ti, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é apta para nos ensinar, Deus. A Tua palavra, Senhor Jesus, ela penetra o mais fundo do nosso ser. E agora eu Te peço, Espírito Santo, desce com a Tua espada sobre esse lugar. Em nome de Jesus. Senhor, Tu traz transformação para os nossos corações, Deus. O Senhor não mente, Deus. O Senhor continua agindo, o Senhor continua fazendo. O Senhor é poderoso, Deus. E eu quero orar, Senhor, por essa espada, Deus, que é capaz de transformar o coração mais duro, Senhor. Que ela opere nessa noite. Ajuda-me, Senhor Jesus, a passar aquilo que o Senhor me deu, Senhor. Porque é o Senhor que reparte o pão para a igreja, Deus. Senhor, me ajuda, Deus, nessa noite, a compartilhar com os meus irmãos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender nessa noite, Deus, que o Senhor não mente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como você viu aqui no teatro, você já deve estar careca de saber. Você já deve conhecer a história da criação, de como houve a queda e tudo mais, né? Só que eu quero trazer para você agora uma visão. O tema do nosso mês é reconstruindo relacionamentos. Relacionamento com a família, com os amigos, com Deus, consigo mesmo. E eu perguntei para Deus o que essa palavra tinha a ver com relacionamento. E Ele me falou que nós precisávamos, para encerrar esse mês, porque eu acho que esse é o último dia, né, desse tema, reconstruindo relacionamentos. Nós precisávamos reconstruir a base dos relacionamentos. E aí eu perguntei para o Senhor como é que ia ser. E aí Ele me falou, para mim falar nessa noite sobre sexualidade. Como assim, Antônio, sexualidade? Vocês sabem que eu fui fazer um tempo a escola lá na Avalanche, aprendi sobre o tema. E muitas vezes nós temos uma visão errada do que a Bíblia diz sobre sexualidade. Porque sexualidade não tem a ver só com o sexo. Sexualidade, se nós formos ler lá, a primeira relação sexual que surgiu na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que diz
que Adão conheceu a sua mulher Eva. Adão conheceu a Eva. Essa palavra conhecer, no original, é iada, que significa a relação sexual, né? Ou conhecer alguma coisa intimamente. Então, essa mesma palavra também é usada com relacionamentos de pessoas com pessoas, sobre conhecer a Deus também. Então, quando nós temos comunhão com o nosso irmão, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós falamos sobre sexualidade, nós estamos falando sobre relacionamentos. Então, por que eu trouxe isso para você? Porque foi aqui que o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado. Mas também foi aqui que o relacionamento entre o homem e a mulher, ou o homem e o homem, porque a gente se relaciona como amigos, né? Foi quebrado. Por quê? Qual foi a primeira coisa que Adão fez quando Deus confrontou ele porque que ele comeu o fruto? Foi ela que me ofereceu. E aí a mulher já jogou a culpa para a cobra, né? Foi a serpente que me ofereceu. Gente, vocês vivem nesse mundo, vocês sabem como as coisas estão ficando terríveis e como os relacionamentos têm se esfriado cada vez mais. As pessoas não se olham mais nos olhos. Eu fiz essa dinâmica quando eu dei aula de sexualidade e eu pedi para o pessoal ficar olhando nos olhos um do outro por um tempo. E uns desviavam os olhos, outros começavam a rir, não conseguiam. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo assim tão individual, não quero comunhão, não quero me expor, que quando alguém nos olha nos olhos, a gente não consegue ficar. Quantas pessoas nas ruas estão passando por necessidade? E nesse tempo que eu passei vendendo as rapaduras do Projeto Canguru, eu vou dizer para você que às vezes as casas mais humildes é a que mais compram. E às vezes a gente chega num casarão e a pessoa diz não tem dinheiro. Não tem 6 pila num casarão daquele. Sabe? A Bíblia fala, né? Como é que é? Quem muito tem, o muito que tem será, ou é o contrário? Acho que quem muito é dado, muito é cobrado. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Enfim. E aí, a gente pensa o quê? Que quem tem muito dinheiro está podendo. Mas na verdade não. Porque muitas vezes essa pessoa se tornou serva do dinheiro e não se tornou serva de Deus. E é por isso que muitas vezes Deus, Ele não dá aquilo que você já quer agora. Por quê? Porque vai acontecer igual ao teatro. Você estava aqui contemplando Jesus, buscando Jesus, e aí aquela oportunidade vem e seus olhos já se desviam e pega. E Deus, Ele quer te preparar para isso. Deus tem me preparado dia após dia para o meu chamado. Eu falei assim para Deus, que eu não ia ser daquelas pessoas que ia chegar para os pastores e falar assim, me dá oportunidade para pregar no culto. Não. Por mais que eu já tinha recebido muita coisa na escola que eu queria compartilhar. Mas porque eu sabia que no tempo certo Deus ia me chamar. E se não me chamasse antes, eu não quero me meter mais. Porque eu aprendi, irmãos, eu aprendi a duras penas a não me meter onde eu não sou chamado. A duras penas. Então, outra coisa, os relacionamentos entre as pessoas estão frios. Os relacionamentos de Deus com as pessoas muitas vezes estão frios também. Quantas vezes, e eu que sou ministro de louvor, eu posso dizer que muitas vezes eu desço do altar muito insatisfeito. Muito insatisfeito. Porque qual que é a minha função aqui? É cantar mais que alguém? Não. Eu até costumava fazer muita firula e aguda e coisa, e eu comecei a diminuir isso, porque eu vi que assim a igreja não conseguia acompanhar. Por quê? Porque a minha função aqui é direcionar o louvor, é ajudar você. Mas muitas vezes nós falamos aqui, erga suas mãos, erga sua voz, adore a Deus, e tem muita gente que está aqui. Tá certo. Eu entendo que muitas vezes nós não chegamos bem nesse lugar.
Assim como muitas vezes eu chego aqui e muita gente já me falou assim: bah, Antônio, como eu admiro a tua entrega, não sei o quê. Gente, tem vezes que eu tô aqui me esgoelando e o céu não desce. Só que eu aprendi que se eu sentindo ou não sentindo, Deus está aqui. E porque Deus está aqui, eu preciso entregar o meu melhor. Porque Ele entregou o melhor dEle por nós. Então, eu lembro de um testemunho que acho que a Ana Paula Valadão deu, que ela disse que teve um tempo assim que ela ministrava louvor e que as pessoas eram mais fervorosas, que não precisava ter ministro. O louvor mesmo era sido conduzido pelas pessoas. Só que hoje não é assim. A Bíblia já dizia, né? O amor de muitos esfriaria. Mas a espada do Espírito está falando nessa noite. E você está recebendo hoje de Deus. Porque assim, irmãos, eu sei que eu estou aqui em cima, eu sei que eu sou humano, mas essa palavra veio do Espírito Santo. Ela só está entrando aí no seu coração porque é a espada do Espírito. Então, e foi aqui que a mentira começou. Por quê? O que Deus disse para o homem e para a mulher? Comam de todos os frutos do jardim. E eu quero fazer um parênteses aqui. Ele não falou que não podia comer da árvore da vida. Porque no centro do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Espírito Santo me lembrou daquela passagem que diz, coloco na sua frente bênção ou maldição, vida ou morte, escolhe, pois, a vida. E eles escolheram a morte. Só que eu quero que você preste bem atenção nisso. Deus disse com todas as palavras: quando vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. O que a serpente disse? Certamente não morrerão, pois Deus sabe que do dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Preste bem atenção nisso. Nesse momento, eles acreditaram mais na serpente do que em Deus. Em outras palavras, Deus é o mentiroso e o diabo é que fala a verdade. E muitas vezes nós somos assim. O Espírito Santo larga para ti uma oportunidade. Eu quero que tu sirva com as crianças. Eu quero que tu sirva no louvor. Eu quero que tu traga uma palavra. Qual é a primeira coisa que muitos dizem? Não posso, não dá. O que o Espírito Santo diz? Que não era para a gente ficar preocupado com coisa alguma, porque no momento certo viriam as palavras. Mas nós muitas vezes acreditamos mais na voz do inimigo falando nos nossos ouvidos do que na voz de Deus. Em outras palavras, Deus é o mentiroso. É assim que nós estamos chamando Deus. Pode não ser com essas palavras, mas sabe quando, sei lá, tu vai contar uma coisa para alguém e tu tá falando a verdade e a pessoa não acredita em ti, não acredita em ti, não acredita em ti. No fundo, depois de um tempo, como é que tu se sente? Um mentiroso. E é assim muitas vezes que nós estamos chamando Deus de mentiroso. Outra coisa que eu quero trazer para você: pecado é pecado. E muitas vezes eu já tentei usar a Bíblia para tentar justificar os meus pecados, para tentar dizer que não era bem assim. Eu estava fazendo igual a serpente. Não é. Ela disse: foi isso mesmo que Deus disse? Sim, foi isso que Deus disse. O que é pecado é pecado. Deus não mente. Deus não mente. E a serpente mentiu. O que ela disse? Vocês serão como Deus. Aqui nós temos um segundo ponto. Eles falaram que Deus mente. E o outro ponto é que eles tentaram nesse momento roubar a posição de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia ela fala que existe a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. As duas são sabedoria. As duas parecem ser muito sábias, mas somente uma é verdadeira e somente uma é de Deus.
Então, provavelmente você me acompanha nas redes sociais, mas se você não me acompanha, tudo bem. Eu vou abrir isso aqui para todos saberem que eu luto contra desejos homossexuais. Para quem não entendeu a frase, eu sinto atração por homens. E por muito tempo, isso era algo que me afastava de Deus, que me fazia me sentir culpado diante de Deus. Mas a palavra é clara quando diz que pecado é pecado. Não existe um pecado maior e um pecado menor. E aí, através da ETM, Deus me parou naquele lugar e eu comecei a reconstruir as coisas. E eu comecei a receber o amor de Deus, e aquela culpa que ficava sobre mim, ela tinha saído. Porque muito tempo Satanás mentia para mim. Ele dizia para mim: tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir, não tem como tu negar os teus desejos, não tem como tu negar a tua atração. Muito tempo ele apontava, por exemplo, irmãos que tinham testemunhado, que tinham largado a homossexualidade, travestis que trocaram as roupas, enfim, se converteram, mas depois de um tempo acabaram caindo. E aí o diabo vinha para mim e falava: tu vai ser igual. Mas Deus não mente. Deus não mente. E a palavra, Deus me mostrou na palavra, e por isso que eu tenho total certeza disso. Deus me mostrou na palavra que também existia salvação para mim e redenção para mim. Porque não existe pecado, não existe tentação, não existe nada que Deus não possa vencer. Ele venceu tudo na cruz. Tudo na cruz. E Deus não mente. Deus não mente. E aí, eu passei a acreditar mais na voz de Deus do que na voz do inimigo. Não pense, irmãos, que todos os dias o inimigo não vem no meu ouvido falar. Não vem trazer tentação. Vem. Só que eu aprendi que ele mente e Deus não. E isso eu trago para você hoje. A sua área de tentação é diferente da minha. Mas todos os dias você vai escolher se vai acreditar no diabo, na sua carne, no pecado, na tentação ou em Deus. Nós fomos salvos pela graça. A graça é um favor não merecido. Não importa o que a gente faça, a gente nunca vai merecer, a gente nunca vai conseguir pagar. Não importa o quanto a gente erre, o amor de Deus não vai ser apagado por nós, se nós estamos em Cristo. Só que não acaba por aí. Deus, ele não veio só para salvar a sua vida, para que você tenha uma vida de boa. Presta atenção, você quer ver o quanto Deus odeia o pecado? Olha para Cristo na cruz. Ele foi moído, ele foi esmagado, ele não poupou o próprio filho dele. Deus odeia o pecado. Em Salmos, acho que capítulo 5, versículo 1 diz assim: Deus odeia todos que praticam o mal. Agora já ficou mais sério, Deus odeia pessoas? Sim. Sabe aquela frase que o pessoal diz: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Mentira, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. É por isso que ele mandou Jesus na cruz. E aí, quando um pecador ele conhece Jesus, ele recebe Jesus, ele é limpo por Jesus, Deus olha para a terra e a ira dele vem, mas ele olha o sangue de Jesus naquela pessoa. E o que a Bíblia ela fala? Que Jesus ele fez propiciação pelos nossos pecados, ele desviou a ira de Deus de nós. E é por isso, preste atenção, primeiro, Jesus foi moído na cruz pelos nossos pecados. Deus odeia o pecador, mas proporcionou salvação para ele, e assim amor, adoção. Então por que muitas vezes nós continuamos no pecado? É claro que a gente cai alguma hora,
né? É porque a gente é falho, sabe? A gente tem deslizes, mas deslizes. O problema é quando a gente vive naquela prática e não abandona. Ai, Antônio, mas eu não consigo. Ai, meu querido, Deus mente? Porque o que ele diz na palavra? Que ele proveu a graça. A graça é o poder para a gente vencer o pecado. Quando ele nos salvou na cruz, ele não salvou, a Bíblia ela fala, ele não só nos livrou dos nossos pecados, não livrou a gente só do inferno, mas ele proporcionou um Espírito que mora em nós, que clama Abba Pai e que nos ajuda, que é um maravilhoso conselheiro e que nos ajuda em todas as nossas necessidades. Vocês estão vendo como Deus é bom? Por quê? Porque ele não só proporcionou salvação, ele também proporcionou um meio pelo qual nós podemos viver em santidade. Ele não pede para você algo. Aliás, deixa eu refazer a frase. As pessoas elas falam assim, Deus não te dá uma carga maior que você pode suportar. Dá sim. Dá muitas cargas que você não pode suportar, mas o Espírito Santo te capacita. Então, meu querido, você não vai vencer o pecado sozinho, porque você não tem poder para isso. E é isso que muitas vezes acontece. Nós tentamos vencer o pecado nas nossas forças, nós tentamos mudar o nosso comportamento, o nosso jeito, só que a raiz do problema não estava no comportamento, estava no coração. Lembra que Adão e Eva comeram do fruto, se separaram de Deus, pecaram, o coração caiu. O coração foi transformado em um coração de pedra, um coração pecador. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele faz a obra e nós nascemos de novo, aquele coração, ele é transformado. Aí sim a gente ganha poder do Espírito Santo para sermos diferentes. O problema é que muitas vezes nós focamos nos nossos comportamentos, nos nossos pecados, nas nossas falhas e coisa e tal, só que isso é tudo reflexo do coração. O que a Bíblia ela fala? Que a boca fala do que o coração está cheio. Falei quarta passada sobre isso. Por isso que eu estou falando para você olhar no fundo do seu coração. Por quê? Lembra que eu dei o meu testemunho sobre as minhas finanças? A coisa não ia mudar se Deus me desse um emprego, me desse toda a situação que eu preciso. Por quê? Porque aquela falsa crença lá no fundo, Deus mente, ia continuar ali. Mas tudo mudou quando aquela crença mudou e eu passei a acreditar que Deus não mentia. Esse mês, o meu cartão já está com R$1.300. Não estou falando, irmãos, que eu saio esbanjando. Claro que não, porque eu tenho que servir a Deus com excelência, com mordomia, né? Não vou falar assim, agora está tudo liberado. Não é assim, eu ia quebrar as pernas bem bonitinho, né? Porque, né, Deus não é assim. Mas eu parei de ficar todo mês me escabelando. Esse mês eu decidi confiar, não vou me desesperar. E sabe o que é mais legal? Eu tinha falado para a pastora que eu tinha parado de ofertar, que o dinheiro estava pouco, sabe? E esse mês eu comecei a voltar a ofertar por fé, porque às vezes, sei lá, eu estava com, que nem eu falei para vocês, R$1.300 de conta, estava com 150 pila na poupança, dava 50. É uma oferta para muitos grande. Por quê? Porque eu preciso crer que Deus vai, porque Deus não mente. E aí, agora que eu estou arrecadando valores para minha missão, muitos irmãos me chamaram falando, ora por mim, porque se Deus abrir tal porta, eu te dou tal valor. Ora por mim, porque se Deus fazer tal coisa, eu te dou tal valor. Tudo bem, a Bíblia fala que nós precisamos andar na medida de fé que nós estamos. Mas eu entendo que Deus muitas vezes só vai nos dar aquilo quando a gente dá um passo de fé. Então, o meu chamado eu entendi de Deus que é na esfera da igreja. Mas a sua esfera pode ser os negócios, pode ser a família. Você também vai ter que dar passos de fé. Quando Deus ele fala no seu coração, dá tal oferta,
Deus, é o dinheiro das minhas contas. Vai ter que acreditar mais em quem? Em Deus, do que na sua voz ou do que no diabo. Porque Deus não mente. Se Ele falou para te dar, é porque Ele vai prover. Porque Deus não mente. E eu não estou falando só de finanças, mas em outras coisas da nossa vida. Deus não mente. Então, como eu falei para vocês, um dos problemas, que se originou é que o homem e a mulher tentaram roubar o lugar de Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo isso com as nossas vidas. Mas nessa noite eu quero te convidar. Quem sabe a espada do Espírito feriu aí. E dá glória a Deus por isso. Porque a Bíblia fala que é aquele que fere é aquele que cura. Deus, Ele não tem prazer de ferir as pessoas, de confrontar as pessoas, de exortar as pessoas só por exortar. Mas Ele tem intenção de ferir, mas curar. E aí quem sabe você fala assim: Antônio, não vou conseguir. Antônio, eu estou anos na igreja. Hoje eu quero te dizer que a Bíblia também fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus fala isso. E nessa noite você vai escolher: Deus mente ou Deus não mente? Se Ele mente, Ele não vai terminar. Mas se Ele não mente, eu posso permanecer até o fim. Porque eu sei que aquilo que começou, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que me deu a promessa é fiel para cumprir. A palavra de Deus está cheia de promessas que nós decidimos se Deus mente ou se Ele fala a verdade. Então eu quero te convidar a ficar de em pé no seu lugar. Chamar... Pode apagar as luzes para mim, por favor? Como eu falei para vocês, eles tentaram roubar o lugar de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós fazemos isso. E eu quero te convidar nessa noite a adorar a Deus. Porque, só trazendo mais um parênteses, nós só adoramos alguém que a gente confia. A fé é confiar. Naquele momento, eles adoraram a serpente e não adoraram a Deus. Então nesse momento você vai decidir, e todos os dias a partir daqui, eu não estou prometendo para você que hoje eu vou estender as minhas mãos e tudo aquilo vai mudar. Eu não estou prometendo para você que a partir de hoje não vai ter mais problema na sua vida, você não vai mais cair naquele pecado. Eu não estou prometendo isso. Deus pode fazer, Ele pode, porque Ele não mente, mas Ele também diz que Ele proporcionou um Espírito Santo que clama, Abba Pai, que nos capacita, e todos os dias, quando o pecado vier bater na sua porta, todos os dias que o inimigo dizer, não vai dar certo, Deus mentiu, Deus não vai cumprir essa promessa, Deus não estava falando a verdade, todos os dias você vai dizer, não! Cala a boca, Satanás. Deus não mente. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Porque Ele nos deu o Espírito Santo. Levante suas mãos e diga: Ele tem ciúme de mim. Amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua
atraído pela redenção num olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Declare: não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama, que Ele providenciou a salvação, Ele providenciou o meio pelo qual nós venceríamos. tanto Ele ama, Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Nesse momento, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, para nós termos um tempo de adoração para Deus, de nós decidirmos nessa noite adorar a Deus acima dos nossos pecados, acima da voz do inimigo, acima de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por favor, venha até aqui à frente, vamos ter esse tempo de adoração. Muitas vezes eu aprendi que eu adorava a Deus e parece que nada acontecia, parece que o céu não descia, mas aí eu continuava adorando, e eu ia adorando, e o Espírito Santo vinha. Você não pode desistir nessa noite, creia nisso, Deus não mente, Ele disse que quando nós clamássemos, o Espírito Santo viria. Por isso adore, 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 adore. Procurando palavras bonitas, Ele está procurando um coração aberto. Numa da tua graça eu me aprofundo, Farol na escuridão, o meu desejo é ver a ti, o meu desejo é ver a ti. Declare com todo o seu coração nesse momento. Na sombra das tuas asas eu anseio estar, acolhido em seus braços, onde é o meu lugar, segurando em suas mãos. Eu quero te dizer, diga a Ele, eu quero te dizer que és o meu tesouro e eu não abro mão de te ter comigo o tempo todo, e eu não vou me calar enquanto a chuva Tá lindo! de tua glória me molhar. Ele merece ver encher Esse lugar És o meu tesouro e eu não abro mão de te ter comigo o tempo todo, e eu não vou me calar
fale em línguas. Comece a falar em línguas. Comece a dar liberdade para o Espírito Santo nesse momento. Nós estamos na casa do Pai. Aqui é o nosso lugar. Aqui é o nosso lugar. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Declare! Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde de vida eterna. Olhe para mim nesse momento. Olhe para mim nesse momento. Você não tem mais para onde ir. Pare de olhar para o mundo. Pare de olhar para trás. Eu sei, eu estou na mesma caminhada com você. Nós todos estamos na mesma corrida. Existem vezes que a gente tem vontade de desistir, que as coisas estão difíceis, que parece que as coisas estão apertando. Deus não mente. Ele diz que o seu lugar é aqui. Deus diz que o seu lugar é aqui. Deus diz que o seu lugar é aqui. Então pare de olhar para o lado. Pare de olhar para o Egito. Lá só tem cebola para você comer. Lá você vai ser escravo. Mas se você continuar aqui, tem vida eterna para você. Para onde? Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna que não se acabam. Palavras de vida eterna que são verdadeiras. Palavras de vida eterna que não passam. Céus e terras podem passar, mas tua palavra não. Céus e terras podem passar, mas tua palavra não. Erga suas mãos o mais alto que você puder. Espírito Santo, eu quero orar agora, Senhor, pelos meus irmãos. Que neste momento, Senhor Jesus, não sejam mais as minhas mãos, mas sejam as tuas. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor. Vai derrubando, Senhor, todas as mentiras que Satanás plantou na mente, no coração dos meus irmãos. Senhor, por muito tempo eu fui escravo do diabo, Senhor. Por muito tempo ele ditou o que eu ia fazer. Ele ditou como seria a minha vida. Mas quando o Teu Espírito me mostrou a Tua palavra, Senhor, as coisas mudaram, Deus. Neste dia, Senhor Jesus, nós entendemos que nós recebemos de Ti, Senhor, poder.
Nós recebemos de Ti capacitação, Senhor Jesus. Ajuda-nos a acreditar na Sua voz, Pai, em nome de Jesus. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado do céu. Diga, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Só Ele é exaltado no céu. Só Ele é exaltado.